justa interesse da população. tribunadoleste.com.br, um site com o maior alcance e respeito da população. tribunadoleste.com.br, mais notícias, mais cliques, mais perto de você. tribunadoleste.com.br. AM 710, uma nova emoção no ar. AM 710. Música, jornalismo, variedades. Você, no ar, Manhã do Ouvinte. Manhã do Ouvinte, entrevista. Na sua Rádio Manhuaçu, de volta também nas mídias sociais com o nosso Manhã do Ouvinte. E agora a entrevista do dia com o Glauco Macedo, que já está aqui, coordenador do Procon Municipal, trazendo sempre a sua presença, que é importante, de orientação, de explicação, né, que são naturalmente informações que a gente precisa para o nosso dia a dia. Ô Glauco, muito bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia ao Jorge, ao João Pedro, o pessoal da técnica, que está sempre aí assistindo, ao Luiz. Um bom dia também ao seu ouvinte, que tanto valoriza esse programa e que de fato deve ser mesmo valorizado. Porque em tempos, né, Luiz, de uma carência de uma imprensa séria, uma imprensa livre, uma imprensa responsável, com meios de comunicação como o seu, que você aqui representa, que nós nos fiamos socialmente para termos notícia de qualidade. Tá certo. Ô Glauco, eu conversava agora há pouco com o Tenente Oliveira, perguntei para ele se a magrela dele está pronta para o passeio ciclístico. Eu sei que você está andando de bicicleta, mas na sua bicicleta tem hora que tem uma ajudinha lá, né? A sua, para o passeio ciclístico, está pronta ou não? Luiz, a minha está sempre pronta. Eu só não sei se eu também estou pronto para o passeio ciclístico. Espero também estar. Mas tá, dia 27 vai dar tempo de preparar. Vai dar olha. Tempo sim, vai dar tempo sim, se Deus quiser, se Deus quiser. Tá certo, é isso aí. Glauco Macedo, a gente tem falado aqui sobre práticas abusivas, né, nesses últimos dias, e a gente conversava antes de começar a entrevista, e o Glauco trouxe algumas situações de abuso no preço, na chamada especulação. Ou seja, vamos dar um exemplo. Tem uma greve que está por ser realizada. Bastou anunciar que vai ter a greve, que tem gente que já aumenta o preço, por exemplo, de combustível. Talvez, né, de alguns legumes, porque tem influência direta aí do transporte desses produtos. Então são práticas que não podem acontecer, porque para aumentar precisa de quê, Glauco? Precisa, Luiz, para aumentar do que se chama justa causa, tá? E a especulação, por evidente, ela não é uma justa causa, ela é uma questão oportunista. Então, Luiz, aqui no nosso Código de Defesa do Consumidor, no artigo 39, inciso número 10, dispõe o seguinte: elevar sem justa causa o preço de produto ou serviço. Bom, a princípio, né, a gente tem que entender o que seria, né, como você já nos provocou aí, essa justa causa. A justa causa, ela, para a compra e venda de produtos e serviços de uma maneira geral, ela é representada pelo próprio valor de compra que o fornecedor adquire do seu fornecedor. Sim. Olha que complicado isso. Então, por exemplo, eu tenho aqui um posto de gasolina. Eu adquiro a minha gasolina de uma distribuidora lá de Betim. Se a distribuidora de Betim aumenta o preço da matéria-prima que eu vendo em Manhuaçu, evidentemente eu tenho também que aumentar o preço. Vai ser repassado para você. Vai ser o repasse e isso é uma justa causa. Tá? Alimentos. Eu faço as minhas compras lá no Ceasa, em Belo Horizonte, e vendo na minha mercearia aqui em Manhuaçu. Então, se eu compro lá a cebola a R$10 e vendo aqui num preço com margem de lucro de 13, 12, ok. Agora, se o preço lá vai a R$20, evidentemente que para que o meu comércio não vá à bancarrota, não quebre, eu tenho que aumentar também para 20 e poucos reais para manter o meu ganho. Isso é certo, isso é justo. Por mais que nós não queiramos aumentos de preço, quando eles são repassados, eles têm que ser também colocados na margem de lucro
do fornecedor, do comerciante, para que ele não quebre a empresa que ele tem. Isso é justa causa. Eu vou dar um outro exemplo aqui. Aconteceu numa determinada época do ano, salvo engano, por ocasião da Páscoa. Eu fui comprar batata inglesa, que a gente utiliza, né? Aí nessa época do ano. E a batata inglesa, uma semana antes, custava em torno aí de R$3. Às vésperas da Páscoa, foi para 7. Então não tem justa causa nisso aí. É pura especulação devido à data. Isso pode acontecer, inclusive, nos finais de ano, né, com a cesta que a gente vai fazer, né, os produtos que fazem parte dessa cesta. De repente, alguns dias antes, o produto custa X, aproximando aí o período do Natal, porque vai se fazer a cesta, o produto sobe aí 50%, 70%, 80%, até 100%. Isso é prática abusiva, né, Glauco? Não tem explicação para isso, né? O seu exemplo, como sempre, né, Luiz, é um exemplo perfeito. Você capta muito rápido as coisas aqui e nos ajuda muito com isso, a informar o seu ouvinte. O que esse artigo do Código de Defesa do Consumidor visa, Luiz, é o seguinte: em uma economia de livre mercado, né, não existe tabelamento de preço. Então fica muito complicado para o poder público, para o poder judiciário, interferir nos preços, de forma obrigatória, né, na formação do custo daquele empresário. Então o que sobra com esse artigo? O que ele visa? Ele visa atrelar sempre o aumento da matéria-prima ao aumento do preço, excluindo as especulações. O que a gente observa também, se você me permite também mais um exemplo, aqui em Manhuaçu é muito peculiar. Infelizmente, né, nós temos esse problema de enchentes aqui na cidade. Isso desde que o mundo é mundo. Né? Verdade. Não tem jeito. A cidade é cortada, né, pelo rio Manhuaçu. E, infelizmente, lá no passado, não sei se hoje seria diferente, né? Não fazendo aí uma crítica aos nossos antepassados, não sei se hoje seria diferente, mas construíram casas praticamente dentro do rio, né? Se a gente tivesse aí uma limitação, vamos colocar 20 metros à direita e à esquerda nas margens do rio, naturalmente não teria enchente, né? A água sairia ali da calha do rio por conta das chuvas mais intensas, iria embora sem problema nenhum, inclusive o rio ficaria muito mais bonito, né? Mas as construções não obedeceram lá no passado, né, esses critérios aí, e aí a enchente vem, toma conta de tudo, não por conta do rio das chuvas, né? Por conta das construções que foram feitas de forma inadequadas. Só um adendo ao comentário, mas vamos lá. Daí a importância... Eu não poderia perder esse momento, né? Daí a importância, né, Luiz, de um bom plano diretor. Sim. Para que os governos mantenham e sempre planejem o crescimento da cidade. E pode trabalhar isso aí para Manhuaçu daqui para frente, né? Porque, Nascimento, mas como que faz? O que está feito, mas a gente tem que pensar também de agora para frente, né? Exato. Mas vamos voltar ao tema central. Exatamente. E não obstante, este adendo muito importante, o que já foi detectado em Manhuaçu, que é uma prática considerada abusiva, que vai servir como uma luva aqui como exemplo. Às vésperas das cheias, né, ou propriamente quando o rio invade a cidade e inviabiliza o transporte, alguns comércios, e eu digo alguns porque realmente não são todos, alguns comércios se aproveitam de uma maneira oportunista de uma situação como essa para elevar o preço nas gôndolas. Então veja bem, o preço que ele pagou para o fornecedor, para o atacadista, é o mesmo, o produto já estava em estoque. Mas ele, aproveitando de uma calamidade pública, de uma situação de fragilidade da população, ele, de uma forma oportunista, eleva o preço e eleva muito a sua margem de lucro. É um grande negócio para um especulador. Só que isso não é aceito e é plenamente vedado por esse artigo, que é o inciso 10 do artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor, pois é uma prática abusiva. Ô Glauco, e como que o cidadão, né, de bem, que se vê diante dessas situações aí, age? Como que ele tem que fazer? Porque ele tem ali a capacidade de entender que está havendo especulação, que quem vai ao supermercado, quem vai às compras diariamente aí nos setores todos da economia, conhece os preços, né? Eu, por exemplo, chego num determinado comércio, vou procurar o produto A. Eu sei o preço daquele produto
naquele dia, nesses dias. Se eu chego em outro estabelecimento, que não aquele que eu tenho o hábito de ir, e o produto tem um preço diferenciado, por esse conhecimento eu sei que está muito acima do valor, né? E como que a pessoa faz nesse caso aí? É com vocês, é com a polícia? Como que resolve? Ela tem que ter esse cuidado, né, Luiz, que você está apresentando aí, porque não é proibido o aumento do preço. Isso às vezes fica repetitivo, mas tem que ficar claro para que não passe uma informação equivocada para a população. O aumento de preço, a variação, a redução de preço, isso faz parte de uma economia de livre mercado e isso faz parte da oferta e da procura, tá? Que é a mão invisível lá de Adam Smith, enfim, é uma teoria econômica. Mas, quando este aumento ocorre de uma forma pontual, sem que haja uma justa causa, aí sim, existe aqui uma prática abusiva. É importante que se faça esse registro. Em casos extremos, que se acione a Polícia Militar para a confecção de um boletim de ocorrência. Porque além de um ilícito consumerista, do Código de Defesa do Consumidor, essa prática também é um ilícito criminal. Então ali estaria diante de um flagrante, tá? De um crime de consumo. Também é considerado como crime. Após a realização desse boletim de ocorrência, se o fornecedor não entender por bem, voltar atrás, recuar e lhe vender o produto no preço justo, no preço honesto, sem especulação, você pode se dirigir ao PROCON, que ali será realizada um procedimento administrativo. Nós multaremos, se isso for constatado depois do direito de defesa, o fornecedor, e você poderá, inclusive, se beneficiar de danos morais experimentados neste momento. O Glauco, no seu dia a dia, lá você tem percebido que o consumidor tem se voltado para esse consumo mais consciente, essa compra mais consciente, é o exercício do seu direito enquanto consumidor, ou o pessoal está assim, eu não vou mexer com isso não, isso vai dar trabalho demais, fazer uma ocorrência policial, procurar o PROCON, meu tempo está curto, eu vou comprar, pagar esse preço mais alto mesmo, ou eu vou procurar um mais barato? Como é que está a cabeça do consumidor no seu entendimento? Eu vejo assim, Luiz, eu vejo que há uma nuance, há uma diferenciação. Os consumidores mais bem informados, por exemplo, os ouvintes da Manhã do Ouvinte, eles são mais exigentes. O que nós verificamos é que o consumidor, quando se depara com uma situação como essa, de abuso do fornecedor, quando ele não reage porque ele não tem essa informação, ele não tem o conhecimento do seu direito. Porque quando o direito é muito claro, o consumidor se incomoda. Isso é algo que o propulsiona, o faz agir. Nós temos observado muito isso nos preços aqui dos combustíveis com a campanha que estamos fazendo, né, que inclusive o Luiz muito nos auxilia, todos os meios de comunicação sérios têm nos auxiliado. Quando nós apontamos o preço mais baixo do combustível, às vezes no distrito, por exemplo, Realeza, alguns poucos consumidores reclamam e dizem que não vão até Realeza porque acham absurdo ir em Realeza e que o PROCON deveria abaixar o preço do produto dentro da cidade de Manhuaçu. O PROCON não tem essa força, nós sabemos bem, a não ser quando existiu uma prática abusiva que vocês agora já entendem muito bem como que funciona. Mas a grande maioria está replicando, está compartilhando essa pesquisa de preços e indo até os postos com os preços mais baixos. Então, em resposta, varia muito do consumidor. Existe, sim, o consumidor comodista, mas eu vejo que a grande maioria, ela adere às campanhas, vendo que isso é o melhor para o seu futuro, para o futuro de sua família e para a sua cidade. Eu tenho falado sempre aqui, e você que acompanha as entrevistas sabe disso, vamos procurar sempre o preço mais baixo. Claro, sem perder a qualidade, mas tem diferença muito grande de uma empresa para outra. Eu posso citar, dia desse fui comprar uma embalagem de leite em pó. Eu não vou falar o nome de comércio, claro que não, mas só para você perceber. O mesmo produto em um determinado supermercado custava naquele dia R$ 29,90. Perceba você, uma embalagem de 380 gramas, R$ 29,90. No outro estabelecimento, esse produto era vendido a R$ 26,90. E eu consegui comprar o mesmo produto por R$ 23,90. Então imagina, é uma diferença muito grande.
Então, aquilo que eu disse no início, se você conhece os preços, você não vai pagar mais caro. Com relação ao combustível, a gente está fazendo campanha aqui contra posto de gasolina, contra empresário de posto de gasolina, nada disso. O que a gente está fazendo aqui é uma campanha em favor do consumidor, né? Essa é a nossa ideia, esse é o nosso objetivo. Mesmo se você, por exemplo, não quer ir a um distrito, a gente cita sempre Realeza, porque nesses dias, né, Glauco, tem sempre estado com o preço mais em conta, né, com a pesquisa que é feita. Se você não quer ir até o distrito, tudo bem, não tem problema. Mas mesmo dentro da cidade, tem postos que tem um preço diferenciado em relação a outros. Não é como no distrito, mas é um preço mais baixo. Então, dentro da própria cidade, você pode pagar o menor preço. E eu penso que quando a gente começar a entender que é bom pagar o menor preço, a gente ajuda, na verdade, a todos, né? Porque a tendência é baixar os preços, né, Glauco? O consumidor organizado, o consumidor bem informado, ele tem uma força inimaginável, que ele ainda não experimentou, que ele não conhece. Essa campanha que a gente tem feito é uma campanha inédita. Sempre que se tentou aqui em Manhuaçu, e eu não quero aqui criticar também ninguém do passado, mas sempre que se tentou foi um enfrentamento, foi a queda de braço. Isso não funciona. Tá? Não funciona porque o empresário ele tem essa liberdade de formar o custo, formar o preço, desde que não seja abusivo, é um direito dele trabalhar com a margem de lucro mais alta. Tá? Agora, a partir do momento que a gente passa a direcionar o consumidor para os empresários que compreendem melhor que o volume é melhor do que o lucro imediato, que ele vai ganhar muito mais e que ele vai criar uma marca mais forte no seu empreendimento, no seu estabelecimento comercial, nós conseguimos fazer uma redução de preço de uma maneira geral. E essa sua sugestão, Luiz, inclusive nós acatamos, uma das nossas seguidoras lá do Instagram do Procon, ela nos disse, Glauco, coloque também o preço mais baixo no perímetro urbano, porque nós estávamos direcionando apenas dentro do município. Então, às vezes, ia para Realeza, Vila de Fátima, né? Aí, o que nós fizemos? Nós colocamos tanto o preço mais baixo do município como um todo, quanto o preço mais baixo no perímetro urbano. Quer dizer, hoje aqui em Manhuaçu, por exemplo, na Ponte da Aldeia, sem citar o nome do posto, nós temos gasolina comum a R$ 5,49, enquanto aqui no centro ela está a R$ 5,67. Então, são aqui 18 centavos de diferença aqui no perímetro urbano. E se for em Realeza, é R$ 4,99. Aí nós estamos diante aí de 68 centavos de diferença. Muito bem. Ô Glauco, fechando então a entrevista de hoje, o que você acha de, na próxima sexta, você vai estar aqui com a gente, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, Luiz. O que você acha da gente preparar a entrevista para falar sobre Black Friday? Olha, eu acho excelente, seria uma grande oportunidade para que o Procon já advertisse, né, todos os consumidores acerca de alguns cuidados especiais que eles devem tomar. Sim. Você tem uma pergunta aí para responder? Tenho sim, Luiz. Se você me permite, teve uma ouvinte aqui do Luiz que fez a seguinte pergunta. Cliente efetuou a compra de uma churrasqueira elétrica, a ouvinte é a Dona Maria. Dona Maria, um bom dia para a senhora, viu? Com espeto, mas recebeu o produto faltando o espeto e até o momento não entregaram. Gostaria de saber se pode procurar o Procon, o que fazer. Primeiramente, antes da senhora procurar o Procon, Dona Maria, a senhora já comunica com o seu fornecedor essa ausência. Essa comunicação ela deve ser feita por escrito. Muita atenção a isso. Essa comunicação tem que ser feita por escrito. Não precisa ser necessariamente uma carta. A senhora pode fazer por correio, com AR, mas a senhora pode também fazer por um canal digital. Por exemplo, o seu WhatsApp. Então, a senhora faz a comunicação, printa essa tela para que sirva, né, de prova futura. A senhora tem que sempre guardar tudo. Depois, a nota fiscal. Aí, o que a senhora faz? Se o fornecedor resolver o problema, já está tudo sanado. Se por acaso persistir esse problema, aí a senhora leva essa documentação com a nota fiscal de compra, abre um procedimento no Procon, que nós lutaremos pela senhora e certamente o problema será resolvido. Aí está, respondida, né, essa ouvinte, né, trazendo aí esse esclarecimento para ela. Ô Glauco, muito obrigado então e até a próxima sexta.
Ô Luiz, eu mais uma vez agradeço pela oportunidade que você dá ao PROCON de Manhuaçu de estar aqui presente, de estar aqui tentando auxiliar na informação dos consumidores de nosso município e dizer que para mim pessoalmente também é uma honra, até porque estou sentado aqui do lado de um grande ídolo, né, da rádio, que eu sou fã há mais de 20 anos. Esse é o Glauco, ele nunca esquece desse acompanhamento do programa há 20 anos, né? Dia desse mandei uma mensagem para o Zap, aí o Glauco falou assim, é por isso que eu sou seu fã há mais de 20 anos. É verdade. Tá certo. Muito obrigado, então, Glauco, pelo carinho e o respeito, né, para o nosso público com essas informações muito precisas. Daqui a pouco eu vou seguir com você, após o intervalo, pelo rádio, com o nosso Manhã do Ouvinte, até às 11h30 da manhã. Um abraço a toda a equipe que esteve comigo aqui, Jorge Augusto, o João Pedro Amorim, coordenação do Leonardo Medeiros, direção do Padre Carlos, e já já eu volto com você. Leste a oeste, norte ao sul, eu estou ligado na Manhuaçu. A rádio dos grandes sucessos. Rádio 710 AM.